Olá, queridos, paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal para mais um vídeo. Meus irmãos, neste vídeo nós vamos trabalhar esta temática. Jesus era semelhante aos homens ou Jesus era igual aos homens? Vou repetir. Jesus era semelhante aos homens ou Jesus era igual a nós? Bom, essa pergunta, ela tem por base, obviamente, a questão da humanização do Logos, da encarnação do Logos. Ok? Então, aqui nós vamos trabalhar a questão da humanidade do Logos, da encarnação do Logos. Jesus, Cristo, ele era em tudo igual a nós, ou Jesus era semelhante a nós, aos homens, em outras palavras. O Logos, quando se fez carne, ele se tornou semelhante aos homens ou igual aos homens. Professor, mas tem alguma diferença? Aí onde está. Esse vídeo aqui, ele está sendo feito para te mostrar, para começo, que semelhante e igual devem ser distinguidos. Assim como as palavras semelhante e igual são distintas, assim também nós podemos dizer que, em realidade, semelhança e igualdade, ou semelhante e igual, não é a mesma coisa. Ainda que aquilo que é semelhante seja como se fosse uma cópia. É parecido, mas semelhante não é igual. Ok, queridos? E nós vamos mostrar, à luz da palavra de Deus, com base em alguns versículos, essa distinção entre semelhante e igual. E a questão é o seguinte: quando o Logos veio ao mundo e se fez homem, se fez carne, ele em tudo era igual a nós, ou ele foi feito carne, ele foi feito homem, semelhante a nós, ou ele se fez semelhante a nós? É isso que nós vamos analisar, queridos. Então, para começo, nós vamos tomar como base aqui uma declaração da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas resolvi retomar de uma certa forma este assunto. Eu tenho aqui em mãos o livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. Tá bom? Este livro aqui, ele representa o pensamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, os Adventistas do Sétimo Dia, eles dizem, eles dizem que Jesus Cristo herdou uma natureza caída, pecaminosa. Eu vou ler aqui para os senhores. Eu estou na página 140, ok, da referida obra. Tema Vida Sem Pecado. O que diz? Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo tentado. Não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. Ok? Eu vou ler todo o trecho. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo, e é isso que me interessa aqui, ok? Não me interessa aqui o trecho que eles criticam a Igreja Católica. Também não sou católico, mas o que eu quero destacar aqui é o que eles afirmam sobre a natureza de Cristo, os adventistas. O que eles dizem? De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo o filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Ok? Vou
ler aqui outro texto deles. Ó. Deus em Cristo condenou o pecado, não por se pronunciar contra ele como simples juiz assentado no tribunal, mas vindo e vivendo na carne, na pecaminosa carne. Olha o que os adventistas dizem. Na pecaminosa carne. E lembrem-se que a Igreja Adventista ela toma essa posição por causa de Ellen Goldwhite, que asseverou em vários dos seus escritos que Cristo herdou uma natureza caída, pecaminosa, e que tinha a carne do pecado. Gravem bem isso. A Igreja Adventista ensina que Cristo tinha uma carne pecaminosa. Em outras palavras, tinha uma natureza caída, pecaminosa, uma natureza adâmica, depois do pecado. Mas vindo e vivendo na carne, na pecaminosa carne, sem todavia pecar. Em Cristo ele demonstrou que é possível, por sua graça e poder, resistir à tentação, vencer o pecado e viver em uma vida sem pecado na pecaminosa carne. Então, queridos, o que eu quero destacar aqui é o que a Igreja Adventista assevera nos seus livros, como Estudos Bíblicos, aqui, ó. Isso aqui representa o pensamento da Igreja Adventista. E o pensamento da Igreja Adventista é o pensamento de Ellen Goldwhite. Ok? E ela, em vários escritos, afirmou o que a Igreja repete, que Cristo tinha uma natureza pecaminosa, tinha uma carne do pecado. Ok? E é isso que nós vamos sublinhar e destacar e trabalhar nesse vídeo. Ok? Então, será que a Bíblia, vamos começar por aqui, será que a Bíblia ensina realmente que Cristo tinha uma natureza pecaminosa, uma natureza caída? Será que a Bíblia ensina que Cristo tinha a carne do pecado, queridos? Antes de eu continuar, eu peço que você assista esse vídeo até o fim. E se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ok? Meu irmão e amigo em Jesus Cristo. Assim você estará me ajudando, você estará mais me ajudando do que eu a você. Assim eu penso, ok? Então vamos ler aqui a palavra de Deus, vamos começar. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Olha o que diz aqui. Ellen Goldwhite e a Igreja Adventista dizem que Cristo tinha uma carne pecaminosa e uma natureza caída. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, aqui nesta leitura, aqui não diz que Cristo tinha uma carne pecaminosa. E nós temos que fazer a distinção entre ter uma carne pecaminosa e ter uma carne semelhante à carne do pecado. Vou repetir a leitura para vocês. Porquanto que era impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança, no grego, homoios, semelhança, que no grego é homoios, ok? Em semelhança, vou ler aqui de novo, em semelhança de carne pecaminosa. Vou ler aqui no grego aqui, fazer questão de ler para os senhores. Romanos 8:3. O que diz aqui? Vamos lá, Romanos 8:3. Onde é que diz aqui? En homoiomati sarkos hamartias, que traduzido em semelhança de carne pecaminosa. Prestai bem atenção, meus irmãos. Assim como no português nós temos distinção entre semelhança e igual, a palavra semelhante não é escrita da mesma forma que igual, assim é também no grego, ok, queridos? Assim é também no grego e eu vou demonstrar mais à frente.
Se o apóstolo Paulo dissesse que Cristo tinha uma carne pecaminosa igual a nós, ele não tinha usado a palavra semelhança, sim tinha usado uma outra palavra que eu vou já citar para você. Ok, queridos? Ok? Essa foi a primeira que nós usamos. Vamos ver aqui em Hebreus 2,17. O que diz aqui? Hebreus, capítulo 2,17. Vamos ver se Cristo tinha realmente uma carne pecaminosa, se Cristo era em tudo igual aos homens. Vamos lá, né? Por esta razão, ele devia ser em tudo semelhante aos irmãos. Meus irmãos, em tudo semelhante. Em tudo semelhante aos irmãos, para tornar-se sumo sacerdote compassivo e fidedigno perante Deus para expiar os pecados do povo. Em tudo semelhante aos irmãos. No grego nós vamos ler o seguinte, Kata panta is adelphois homoio tenai, que traduzido é conforme tudo ou em tudo conforme aos irmãos, semelhante. Tá bom? Conforme tudo, eu estou lendo aqui ao pé da letra. Catapanta, conforme tudo, tois adelphois, aos irmãos, homoio tenai, ser semelhado. Aqui a tradução, para ficar melhor compreendido, é em tudo semelhante aos irmãos. Ok, queridos? Então, nós vamos ter que grafar isso aqui. Cristo, ele era homoios, antropos, semelhante ao homem. Cristo era homoios antropos, semelhante ao homem. Ele não era em tudo igual, mas em tudo semelhante. O grego, ele destaca esta palavra homoios, que aqui está homoiotenai, ser assemelhado. Cristo veio na semelhança do homem. E em nenhum momento a Bíblia diz que Cristo tinha uma natureza caída e que ele tinha uma carne pecaminosa. E eu vou lhes explicar por que Cristo não poderia ter uma carne pecaminosa e nem uma natureza caída, que as duas coisas estão ligadas. Ter carne pecaminosa é ter natureza caída. Ok, queridos? E ter uma natureza caída é nascer maculado pelo pecado. É nascer maculado, pecaminoso. Vou repetir para vocês. Ter carne pecaminosa é sinônimo de ter natureza caída. E é por isso que os adventistas dizem, eles afirmam duas coisas, que Cristo tinha uma natureza caída igual a nós e tinha uma carne pecaminosa. Nós, seres humanos, nós temos uma carne pecaminosa e uma natureza caída. Nós nascemos com a natureza caída e com uma carne pecaminosa. Mas por que nós nascemos assim? Porque nós, de acordo com o apóstolo Paulo, já nascemos manchados pelo pecado. É isso que ele diz em Romanos 5,12. Eu quero ler aqui para os senhores. Olha o que ele diz aqui, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Assim a morte passou a todos os homens. E por que a morte passou a todos os homens? Por que todos os homens morrem? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. E nós já nascemos com a herança do pecado. Nós já trazemos desde o ventre, desde nossa geração, uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Nós já somos formados, a nossa carne é formada, é fruto do pecado, é fruto de uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos da união de Adão e Eva. Adão e Eva, queridos, depois que eles pecaram,
O pecado ficou entranhado na natureza deles, no sangue, na carne, em tudo. O pecado ficou entranhado. É por isso que Paulo, em algum momento no capítulo 7 de Romanos, ele diz: eu sei que na minha carne não habita bem algum. Por quê? Por causa do pecado. Paulo ele afirmou isso no capítulo 7. Ele diz: eu sei que na minha carne não habita bem algum. Então Paulo afirmou que a carne ela é corruptível, ela é maculada pelo pecado, ela é pecaminosa. Agora a questão é, será que a carne de Cristo ela é pecaminosa? Ela era pecaminosa? Será que Cristo tinha uma natureza caída? Queridos, até aqui eu não pude ver isso na leitura, mas os adventistas, eles asseguram. Eles asseguram. Professor, mas eu já vi o Leandro Quadro chamando isso de heresia. E ele diz que a igreja está mudando. Ele está te enganando. Eles jamais vão de encontro à profetisa e papisa deles, Ellen Gold White. Ellen White ela afirmou isso em vários dos seus escritos. E eles jamais dizem, neste ponto, que ela estava equivocada. Eles dão outra desculpa, outro desdobro. Então, na verdade, a Igreja Adventista me parece que é a única igreja, a única seita que prega, ensina uma heresia nos seus escritos, mas verbalmente nega. Nos seus escritos, a Igreja Adventista ensina isso, mas nos seus discursos verbais, aberto, ela nega alguns de seus líderes. Mas a verdade é que nos escritos da Igreja Adventista, a partir de Ellen Gold White, ensina-se realmente, a Igreja ensina, a partir da sua profetisa, da sua papisa, que Cristo tinha uma carne pecaminosa, uma carne caída. Ok? E aí nós estamos trabalhando aqui que não, que Cristo ele era em tudo semelhante a nós, e não igual. E se você até este ponto insistir que semelhante e igual é a mesma coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Lá em Gênesis 26 diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Agora eu te pergunto, você que está me ouvindo é a semelhança de Deus. Você é igual a Deus? A humanidade foi feita igual a Deus? Não. A humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, por aí você vê que a primeira vez que a palavra semelhança é usada na Bíblia, que é aplicada ao homem, diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E veja então que o homem ele não foi feito igual a Deus, mas semelhante a Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. Logo você vê que semelhança e igualdade são coisas diferentes. Ok, meus irmãos? Vamos completar. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Olha aqui. Filipenses 2, 7. Filipenses capítulo 2 e versículo 7. Vamos ver o que Paulo tem a nos dizer. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se... Filipenses capítulo 2, eu vou ler do versículo 6, fica melhor, ok, queridos? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A palavra igual, eu quero destacar aqui no grego é, igual. No grego aqui está issa teou, igual a Deus. Grave bem isso. Cristo, na qualidade de Deus, ele era igual a Deus. O que Paulo está dizendo aí, grave bem. Sublinhe isso. Cristo, na forma de Deus, Paulo diz, era igual a Deus. Vou ler mais uma vez. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele que em Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A palavra igual aqui no grego é rissa e não homoios. Chegou agora o momento de eu fazer a distinção entre homoios
e issa, que está escrito aqui, issa, igual, não homoios. Então, Cristo, na qualidade, na forma de Deus, ele não era homoios a Deus, semelhante a Deus, mas ele era hissateo, igual a Deus. É isso que Paulo diz. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Prossigamos. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança, olha a palavra, em semelhança de homens. Tornando-se em semelhança de homens. Veja que ele não usa o termo grego para semelhança. No grego não está issa, mas está homoios. Eu vou ler para vocês. Em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, meus queridos, bom, a palavra aqui grega para semelhança é homoiomati. Ora, homoiomati é traduzido por semelhança. Nós temos aqui, homoiomati antropon, em semelhança de seres humanos. Cristo, ele foi feito na sua encarnação em semelhança dos seres humanos e não igual ao homem. Eu quero que você destaque bem isso. Cristo foi feito, diz a Bíblia, semelhante aos homens e não igual aos homens. Grave bem isso, queridos, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina esta heresia, que Cristo tinha uma natureza pecaminosa. E eu vou lhe mostrar, biblicamente, que isso não é verdade e tem que ser rechaçado esse falso ensino, ok? Vamos ler aqui. Ezequiel 1:26, eu vou ler aqui para os senhores. Vou te dar mais um exemplo de que semelhante não é igual. Ezequiel 1:26, queridos. Olha o que Ezequiel diz aqui, em 1:26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. A palavra semelhante, que no grego nós temos aqui, homoioma tronu, semelhante ao trono. Semelhança a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Você sabe quem era esta figura aqui? Que ele está descrevendo? Era Deus, o Eterno, o Senhor. Esta figura aqui, queridos, que eles estavam descrevendo aqui, era o Senhor. E aqui, ele descreve o Senhor na figura de um homem, semelhante ao homem. Veja que Ezequiel diz, sobre esta espécie de trono estava assentada uma figura semelhante a um homem. Quando ele diz semelhante a um homem, ele não está dizendo que ali estava sentado um homem, mas a figura que Ezequiel viu, que era Deus, ele viu Deus como se fosse um homem. Ele viu Deus, Ezequiel estava vendo Deus na figura de um homem. Daí ele usou o termo semelhante. Agora, eu pergunto a vocês, Deus é igual ao homem? Não, por isso é que ele não diz, eu vi um homem, mas eu vi uma figura semelhante ao homem. Então, aquilo que é semelhante, queridos, não é igual. Agora, se ele tivesse dito assim, eu vi uma figura igual, eu vi uma figura, um homem igual a Deus, aí sim, nós poderíamos dizer que Deus é igual ao homem e o homem é igual a Deus. Acontece que a palavra usada, tá certo, para o homem em relação ao que nós vimos aqui em Deus é semelhante. Então, o que ele viu foi uma figura humana, ou ele viu Deus na figura humana semelhante ao homem. Vou repetir. Com uma safira sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Aquela figura semelhante a um homem, ele não disse que viu um homem, ele disse que viu uma figura semelhante ao homem, e ali era o Senhor Deus. E ele não poderia dizer o seguinte, eu vi uma figura igual ao homem, porque Deus não é igual ao homem e nem o homem é igual a Deus. Com isso eu estou demonstrando para você
que semelhante e igual são coisas diferentes, ok, queridos? Vamos lá. Agora, por que, vamos aqui responder, por que Jesus não se encarnou e não se tornou em tudo igual a nós? Porque a Bíblia diz que ele se tornou em tudo semelhante ao homem. Vamos lá, vou escrever. Jesus tinha a composição corporal que nós temos, só para você entender, Jesus tinha. Assim como você está olhando para mim, Jesus era. Em tudo, Jesus era semelhante a nós. Mas por que Jesus Cristo não poderia ser em tudo igual a nós? Número um, porque nós nascemos com a natureza caída e pecaminosa de Adão. Por isso, Jesus Cristo não poderia ser semelhante a nós. Por quê? Porque ele não foi gerado da união sexual de José com Maria. A Bíblia diz que Jesus, ele foi gerado do Espírito Santo. E ainda que eu saiba que você já sabe disso, mas eu vou fazer questão de ler a passagem para você, meu irmão. Mateus 1,20 diz. Mateus 1,20. Olha o que diz aqui. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Meu irmão, você está vendo aí a razão de Jesus não ter herdado uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, uma carne do pecado, porque ele foi gerado do Espírito Santo. A carne de Jesus Cristo era uma carne em tudo semelhante à nossa, mas ela não era igual. Para ser igual, Jesus tinha que ter vindo ao mundo conforme todos os homens vêm, da união sexual entre um homem e uma mulher. Mas a partir do momento que Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo, aí ele já fica isento de toda e qualquer natureza pecaminosa. A partir do momento que sabemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, então nós não podemos dizer que Jesus Cristo tinha uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, conforme ensina a heresia whitiana e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não podemos dizer que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, porque ele era gerado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Também nós temos em Lucas 1,35. Olha o que diz aqui, Lucas 1,35. Lucas capítulo 1. Eu sei que você já conhece as passagens, mas eu tenho que ler elas para você. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Vou ler aqui na versão Almeida, que é melhor, é mais tradicional. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Outras versões dizem, vou repetir aqui. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo, outras versões dizem, por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja que Jesus Cristo ele foi declarado santo. Somente um homem em toda a história do homem foi declarado santo, totalmente separado do pecado. Foi Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo, quando estava sendo gerado, foi declarado santo? E o anjo disse que ele seria chamado Filho de Deus por causa de sua origem. Jesus ele estava sendo gerado pelo Espírito Santo em Maria. Jesus estava sendo gerado pelo Espírito Santo em Maria. Maria foi um receptáculo. Bom, Deus ele poderia enviar Jesus Cristo sem ser por Maria? Poderia. Só que se Deus fizesse isso, Jesus Cristo apareceria? Possivelmente apareceria, mas ele seria apenas uma aparência.
Se assim Deus fizesse, Cristo não teria verdadeiramente uma carne semelhante à nossa. E era isso que Marcião ensinava, que Cristo ele era um homem apenas na aparência, mas de fato ele não era real. E se Cristo tivesse vindo ao mundo conforme Marcião pensava, então Cristo não poderia salvar a humanidade. E ele não teria uma carne semelhante à nossa. E para Cristo vir ao mundo e ser em tudo semelhante aos homens, foi obrigado Deus, mediante o seu Espírito, trazer o Filho de Deus por meio de uma mulher, para que por meio desta mulher ele viesse num invólucro, numa carne semelhante à nossa. E digo carne semelhante e não carne igual, porque se eu disser que Cristo tinha uma carne igual à nossa, eu estarei dizendo que ele era um filho do pecado, que ele era herança do pecado e que ele tinha uma natureza caída e pecaminosa, conforme diz a herege Ellen Goldwhite e os seus seguidores adventistas do sétimo dia. E nós temos que rechaçar este ensino porque é antibíblico. Isso é heresia, meus irmãos. Dizer que Cristo tinha uma carne pecaminosa, que herdou a natureza caída, isso é heresia. E repito, Cristo só poderia ser verdade que Cristo tinha uma natureza caída, pecaminosa, uma carne do pecado, conforme diz Ellen White, a igreja adventista, se Cristo tivesse nascido da união sexual entre José e Maria. Como ele nasceu do Espírito Santo, ele foi gerado do Espírito Santo, nasceu de Maria, sendo gerado do Espírito Santo, logo ele não trouxe uma carne pecaminosa. E nem a Bíblia diz, aqui está o meu desafio para os adventistas do sétimo dia. Onde na Bíblia se diz que Cristo tinha uma natureza pecaminosa? Onde na Bíblia está escrito que Cristo tinha uma carne do pecado? Não. Romanos 8,3 diz que ele, em semelhança de carne do pecado, se fez. Romanos 8,3 você pode ler lá. Diz que ele tinha uma carne semelhante à nossa de pecado. Lá não diz que ele tinha uma carne de pecado, mas que ele tinha uma carne semelhante à carne de pecado. Mas lá não diz que Cristo tinha uma carne de pecado. E nem poderia o apóstolo Paulo dizer isso, queridos. Então, já provei aqui, biblicamente, que Jesus foi gerado do Espírito Santo. Eu vou dar mais uma prova aqui para vocês, como semelhante e igual não é a mesma coisa. Vamos ler aqui Hebreus 7,3. Olha o que diz Hebreus. Vamos lá? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Olha, no grego, feito semelhante, nós temos aqui, sabe como? Afó, moion, menos, feito semelhante. Ok? Então nós temos aqui a palavra semelhante que tem raiz na palavra homoios. Semelhante, então, Cristo foi feito semelhante, ou melhor, vou ler aqui de novo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece para sempre, perpetuamente. Aqui está dizendo o seguinte, ó, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque aqui ele é visto como semelhante ao Filho de Deus. Ora, Melquisedeque é igual ao Filho de Deus? Não, aqui está dizendo que ele era semelhante. O autor se aproveita da isenção de registro sobre os pais de Melquisedeque. Não há na Bíblia alusão ao pai e à mãe de Melquisedeque. Por isso o autor se aproveita desse silêncio e o compara ao Filho de Deus. O Filho de Deus ele não tem uma genealogia ancestral, ele não tem mãe. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, o Filho de Deus, queridos, entenda, o Filho de Deus, na qualidade de Deus, ele não tem pai e nem tem mãe, guarde bem isso. O Filho de Deus, na sua natureza divina, ele não tem pai e nem tem mãe humana. Grave bem isso, o Filho de Deus, na sua essência, no seu lado divino,
O Filho de Deus, ele não tem pai e nem mãe. Daí ele pega Melquisedeque e assemelha ao Filho de Deus. Mas você vê que Melquisedeque ele não era igual ao Filho de Deus. Melquisedeque era um homem. A tradição judaica ela vai identificar Melquisedeque com Shem Bar Noah, o Sem, filho de Noé. Então entenda que Melquisedeque ele não era um ser divino. Melquisedeque ele não era igual a Jesus Cristo. Apenas o autor se aproveitou da isenção de registro ancestral de Melquisedeque e o comparou e o assemelhou a Cristo, feito sacerdote semelhante a Jesus Cristo. Então você vê aqui um exemplo de que semelhança e igualdade são coisas diferentes. Nós vamos aqui para Mateus 22, 39. Vamos dar outro exemplo aqui. Mateus 22, 39. Olha o que diz aqui. 22, 39. Vou começar aqui, ó. Do 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é semelhança, no grego homoios, ok? É, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto, os dois mandamentos aqui citados são iguais? Não. O primeiro está acima e é maior. Amar a Deus é maior do que amar ao próximo como a si mesmo. São semelhantes, mas não são iguais. O primeiro está acima. Então você vê que semelhança e igualdade são duas coisas distintas, ok, queridos? Vamos dar mais outro exemplo aqui, já de Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele tinha carne semelhante ao do pecado. Eu vou fazer questão de ler mais uma vez, queridos. Os adventistas dizem que ele tinha uma carne do pecado. Mas o que a Bíblia diz? Porquanto que for impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, na semelhança de carne pecaminosa. Aqui ele não diz, enviou o seu Filho numa carne pecaminosa. Aqui não diz que Cristo foi enviado numa carne pecaminosa. Aqui está dizendo que Cristo foi enviado na semelhança de carne pecaminosa. Repito, por que ele tinha uma semelhança com a gente? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Se Cristo não tivesse sido gerado pelo Espírito Santo, se ele tivesse vindo ao mundo conforme todos os homens vêm, da união sexual entre homem e mulher, então você pode ter certeza que o apóstolo Paulo dizia isso bem aqui, ó. Porquanto que era impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em carne pecaminosa. E é exatamente isso que a Igreja Adventista e a sua fundadora, Ellen White, diz, que Cristo tinha uma carne pecaminosa, queridos. Isso é heresia. Paulo não ensinou isso. Paulo disse que ele tinha uma semelhança de carne pecaminosa. E não que ele tinha uma carne pecaminosa. Ele tinha uma carne? Tinha. Pecaminosa, não. A carne de Cristo não era pecaminosa. Por quê? Porque ele não tinha também uma natureza caída. Então são duas heresias que a Igreja Adventista ensina. Primeiro, que Cristo tinha natureza pecaminosa caída. Segundo, que Cristo tinha uma carne pecaminosa. Veja então, queridos, entenda isso bem aqui, meu irmão. Nem mesmo o primeiro Adão, ele foi feito com uma carne pecaminosa. Como é que é, professor? Exatamente isso, meu irmão. Grave bem isso na sua mente. Nem mesmo Adão e Eva foram feitas com uma carne pecaminosa. Adão, ele não tinha uma natureza caída, queridos. Não, ele não tinha uma natureza caída, e eu vou lhe provar isso. Lá em Eclesiastes 7:29 diz que o homem foi feito reto. O homem ali é uma referência a Adão. Lá diz que ele foi feito reto, mas ele se envolveu em muitas astúcias. Em Ezequiel também, vou ver se eu encontro aqui com facilidade, tem uma referência a Adão. E diz que ele era reto. Vamos ver se eu encontro aqui. Ezequiel. Se eu encontro aqui. Vamos ver. Pronto. Ezequiel 28:15. Muitos dizem que aqui é uma referência ao diabo, a Lúcifer. Não. O autor aqui, ele está falando, ele está trazendo uma lamentação contra o rei de Tiro.
E ele aqui se reporta, ele compara o rei de Tiro, na sua origem, a Adão. Olha o que ele diz aqui. Ele está usando aqui de uma lamentação. E ele faz referência aqui a Adão na sua origem. Olha o que ele diz, 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Irmãos, aqui é uma referência indireta a Adão. Ele está falando para Tiro? Está. Falando para o rei de Tiro? Está. Mas ele está fazendo alusão, ele está usando de uma semelhança. Ele está comparando. Ok? A glória do rei de Tiro era perfeita antes do seu orgulho. E ele comparou com Adão. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então, meus irmãos, a referência aqui é Adão. Adão, ele era perfeito nos seus caminhos. Ele foi feito perfeito. A carne de Adão não era uma carne do pecado. A natureza de Adão não era uma natureza caída. Adão, ele não tinha inclinações para o mal. Ele não tinha uma natureza caída. Ele não foi feito com uma carne do pecado. Então veja que, se o primeiro homem foi isento de todo pecado, de toda inclinação para o mal, por que o segundo homem teria que ser inferior? Vamos fazer esta comparação. Tal o primeiro homem, tal o segundo. E o primeiro ele era superior. O primeiro homem era da terra, o segundo é do céu. O primeiro homem era um servo, o segundo é senhor. O primeiro homem pecou, mas o segundo não pecou. E por quê? Aí onde está? E por quê? Por que foi que Adão pecou? Porque Deus o dotou de livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal. E antes de ele pecar, Deus o advertiu. De todas as árvores poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente tu morrerás. E ele desobedeceu por indução do diabo. Não porque ele tinha uma natureza caída, não porque ele tinha uma carne pecaminosa. A natureza caída de Adão e a natureza pecaminosa, Adão só recebeu isso depois que ele transgrediu a ordem de Deus. A partir do momento que Adão transgrediu a ordem de Deus, então ele passou a ter uma natureza caída e uma carne pecaminosa. Queridos, isso tem que ser enfatizado. Se nem Adão tinha uma natureza caída e nem uma carne pecaminosa, por que Cristo haveria de ter? Ainda mais que Cristo foi gerado do Espírito Santo. E é exatamente por isso que Cristo foi gerado do Espírito Santo, que ele foi isento de uma carne pecaminosa e de uma natureza caída. Ok, meus irmãos? Hebreus 2,17, vamos ler aqui ainda. Os adventistas dizem que ele era em tudo igual a nós. Mas olha o que a Bíblia diz. 2,17. Vou ler do versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, humanidade, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornar semelhante. Semelhante. No grego nós temos paraplesios. Se tornasse semelhante. Aqui nesta palavra está a palavra embutida aqui, a palavra homoios. Semelhantemente aqui, no grego temos paraplesios. Semelhantemente. Cristo, ele se tornou semelhantemente em tudo a nós. Mas a Bíblia não diz que ele era em tudo igual a nós. Mas a Igreja Adventista insiste que se Cristo não fosse em tudo igual a nós, então ele... Vamos ver, a Igreja Adventista diz que Cristo tinha que ser em tudo igual a nós. Porque se ele não fosse em tudo igual a nós, ele não poderia salvar a humanidade. Engana-se. Cristo tinha um corpo, repito, como todos nós temos. Assim como é nosso corpo, ele tinha um corpo. Ele era um homem, fisicamente igual a nós. Sentia a mesma coisa que a gente, irmãos. Agora, dizer que Cristo tinha uma natureza caída e pecaminosa, isso a Bíblia não diz. Dizer que a carne de Cristo era uma carne pecaminosa, não diz.
Jesus ele chega para os fariseus e diz: quem de vós me convence de pecado? Jesus ele não tinha pecado, irmãos. Jesus ele era totalmente isento do pecado. Por isso ele foi declarado santo. E o que está sendo gerado dentro de ti, disse o anjo, é santo e será chamado Filho de Deus. E é por isso que Jesus foi declarado Filho de Deus em santidade, porque ele era santo, totalmente isento do pecado. Foi o único ser que veio a este mundo totalmente isento do pecado. E por quê? Porque foi o único também gerado do Espírito Santo, queridos. Vamos ler aqui. Cristo igual a Deus. Vou ler aqui. Filipenses 2, 6, 7. Eu já li, mas eu vou ler aqui outra passagem. Vou ler de novo Filipenses 2, 6, 7. Mais uma vez, vale a pena. Filipenses 2, 6, 7. Olha o que diz aqui. Filipenses 2, 6, 7. Eu vou ler nesta aqui, que eu acho que fica melhor. Filipenses 2, 6, 7. Vamos ler aqui, queridos. O qual, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Ok? No grego, issos. Ok? Que aqui está escrito issa-te-o, igual a Deus. Um prêmio a ser alcançado. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou ao assumir a forma de servo, ao tornar-se semelhante. Aqui está dizendo semelhante, irmãos. Homoiomati, semelhante. Aqui não está dizendo que ele se tornou igual aos homens, mas semelhante aos homens, aos seres humanos. E ao ser reconhecido em seu aspecto como um homem, ele se humilhou, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós não podemos confundir. Cristo era um homem, tinha sangue, tinha tudo. O que nós fazemos, ele também fazia. Em tudo ele participou. Foi tentado como qualquer homem é tentado. Mas ele não tinha uma natureza caída, não tinha uma natureza pecaminosa, não tinha uma carne do pecado. Então, repito, Ellen Goldwhite e a Igreja Adventista estão lhe enganando, meu irmão. Se você é um Adventista do sétimo dia, saiba que ela está lhe enganando. Repito, a Igreja Adventista, representada nos seus teólogos, eles vêm aos vídeos e tentam desdobrar, iludibriar, dizendo, não, mas nós não ensinamos mais esta heresia, a igreja está crescendo. Não, isso é um engano, um engodo. Ela ensina. Se você tiver os escritos de Ellen White, você vai ver que ela assegura isso em muitos seus escritos, e eles nunca disseram que Ellen White errou. Eles desdobram, eles só dizem, não, mas em outro escrito ela diz outra coisa, que Cristo não tinha natureza pecaminosa, mas eles jamais dizem Ellen White errou. E o que interessa é as suas muitas declarações a respeito da natureza de Cristo. Ela ensinou, está lá nos seus escritos, que Cristo tinha uma natureza caída, pecaminosa, uma carne pecaminosa. E a Igreja Adventista ensina isso, queridos. E eu já mostrei aqui, tenho aqui, é a prova. Uma das provas que eu tenho muitos escritos da Ellen White e tenho outros livros da Igreja Adventista, mas vou citar isso bem aqui, Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. E o ano desta publicação, deixa eu ver aqui, cadê o ano? 1991. Neste livro aqui, que representa as doutrinas da Igreja Adventista, ela diz exatamente isso. E eu estou fazendo este vídeo aqui para refutar esta heresia, meus irmãos. Isto é uma heresia. Ok? Nós temos que combater esta heresia. Vou finalizar este vídeo dizendo que Cristo não tinha uma natureza pecaminosa. Onde na Bíblia Sagrada está dizendo que Cristo tinha uma natureza pecaminosa? Nem a Bíblia ensina isso e nenhum dos pais da igreja ensinou isso. Nem Irineu de Leão, nem Hipólito de Roma, nem Pápias, nem Tertuliano, nem Justino Mártir, nem Santo Agostinho, nem Hilário de Poitiers. Nenhum dos pais da igreja ensinou esta heresia de que Cristo tinha uma carne pecaminosa, uma natureza caída, uma natureza adâmica. Nem mesmo Adão,
antes do pecado ele tinha uma carne do pecado, uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. Nem mesmo Adão. Repito, nem mesmo Adão tinha esta natureza, porque é a Bíblia que diz isso. É só você ler lá em Provérbios. Provérbios, vamos ver o que diz lá. O Eclesiastes 7, 29. Olha o que diz aqui. Vou ler aqui para você mais uma vez. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. É a Bíblia que declara que Deus fez Adão reto. E lá em Ezequiel 28:15 nós temos mais uma referência ao homem na sua origem. O homem era perfeito em sua origem, perfeito nos seus caminhos. Até que depois que ele pecou, se encontrou iniquidade. Então vou repetir mais uma vez. Eclesiastes 7:29 e Ezequiel 28:15 fazem uma referência indireta a Adão na sua origem. Adão foi formado reto, isento de pecado. Logo, o segundo Adão, que era superior a ele, por que o segundo Adão tinha que trazer uma natureza caída, pecaminosa, uma carne do pecado, se nem o primeiro trouxe essas coisas? Isso é uma heresia e precisa ser combatido. Se você gostou desse vídeo, querido, eu gostaria que você compartilhasse, tá bom? Isso aqui é um vídeo feito para refutar as heresias da Igreja Adventista. Que Deus em Cristo os abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.